quando eu cheguei dentro da universidade, eu encontrei todas as mulheres cientistas que eu não tinha encontrado a minha vida inteira. Chefes de departamento, coordenadoras de grupo de pesquisa. Eu estudava como é que era a interação de certos remédios que são utilizados por pessoas que têm transtornos neuropsiquiátricos. Eu estava estudando como é que era essa interação entre a molécula e o receptor para pensar numa abordagem de melhoramento farmacológico. No meu TCC, eu comecei a investigar o papel dos neurônios inibitórios, que é um grupo de neurônios em menor quantidade, mas muito potentes, né? Eles regulam a atividade excitatória do sistema nervoso. Começou a vir perseguição, e era uma perseguição muito violenta, porque ela tinha, né, esse envolvimento com movimentos anti-vacina, movimentos anti-ciência. Comecei a escrever projetos que estudassem, né, esses patógenos, mas também variáveis climáticas, o quanto temperatura, pressão, umidade, nível de chuva, ao longo dos anos tem influenciado a epidemiologia dessas doenças, né? Naruhodô Entrevista, Melanie Fontes Dutra. Naruhodô. Como puder. Ciência em cada escolha. Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio vamos falar com a Melanie Fontes Dutra. Melanie Fontes Dutra da Silva é graduada em Biomedicina com as habilitações em Bioquímica, Patologia Clínica e Virologia. Mestre e doutora em Neurociências com pós-doutorado em Bioquímica e em Virologia. Atualmente é professora da Escola de Saúde da Universidade do Vale dos Sinos, a Unicinos, para os cursos de Medicina, Biomedicina e Engenharia Biomédica. É coordenadora dos cursos Biomedicina, modalidade presencial e híbrido EAD e professora permanente do programa de pós-graduação em Alimentos, Nutrição e Saúde, situado no ITT Nutrifor da Tecnocinos. É coordenadora do Núcleo de Pesquisa de Mudanças Climáticas e Saúde Única e do Núcleo de Pesquisa em Neuropsiquiatria Nutricional. Também é membro do Comitê de Ética em Pesquisa da Comissão Interna de Biossegurança, a CIBio da Unicinos, e participa do GT Curricularização da Saúde Única da Rede de Saúde do Rio Grande do Sul e da Rede Saúde Humana, Animal e Ambiental, Rede Saúde Única da Fiocruz. Estuda atualmente os impactos de eventos climáticos extremos sobre a saúde física e mental das populações atingidas, bem como agentes infecciosos de emergentes de importância para a saúde pública e as interrelações entre as microbiotas do organismo em diversos contextos fisiológicos e patológicos, com enfoque no sistema imunológico. Tem experiência em neurodesenvolvimento e seus transtornos, com atuação no campo de pesquisa desde 2010, trabalhou no Laboratório de Plasticidade Neuroglial, situado no Grupo de Estudo Translacional do Transtorno do Espectro do Autismo, assim como no Autism Wellbeing Awareness and Research Development Institute, a AWARD Institute, tendo como foco a pesquisa sobre transtornos do espectro do autismo. Divulgação científica foi uma das principais vozes da ciência no Twitter em 2020 e 2021. É organizadora do Pints of Science de Porto Alegre, que tem o objetivo de divulgar e popularizar a ciência. É idealizadora e coordenadora da Rede Análise e membro da rede #TodosPelasVacinas ou todospelasvacinas.info. Durante o ano de 2021, participou como membro do grupo Infovid e como guia da equipe HALO, uma iniciativa global que faz parte do projeto verificado das Nações Unidas. Atualmente, é embaixadora da World Wide Fund for Nature, a WWF, no Brasil. Vamos então para a conversa com a Melanie. Mel, muito obrigado por ter topado participar aqui do Naruhodô Entrevista. Dê aí seu primeiro salve para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes, Mel.
E aí, gurizada, tudo bom? Tô super feliz de estar aqui com vocês. Bah, uma honra imensa. Eu tava falando que eu não estou conseguindo fingir costume algum, porque, olha, é o meu momento, então, por favor, não sufoquem aqui a divulgadora científica, pois é o meu momento. Tô muito feliz. Obrigada demais pelo conteúdo e obrigada para quem tá ouvindo também. Ah, a gente aqui agradece a participação, Mel. E vocês já viram que o Gurizada e o Bar já deu spoiler de algumas coisas, né? Mas eu vou começar com você, Mel, como eu começo com todo mundo que a gente entrevista aqui no Narodô. Eu quero que você me diga onde você nasceu, quando você nasceu e em que contexto você nasceu, Mel. Maravilha, gente. Aí vem o plot twist, né? Porque todo mundo que me escuta, bah, ela é gaúcha, ou ela é lá do Rio Grande do sul do país. Não, a Mel é de Aracaju, Sergipe. Esse é o plot Olha twist. só, A gente começou bem, né? Pois é. Você nasceu lá em Aracaju, então? Isso, eu nasci lá em Aracaju, Sergipe, no ano de 1992. Então eu sou uma criança dos anos 90, tá, pessoal? Uma criança mesmo. Isso, nascido no dia 12 de agosto. Meu aniversário foi recente, inclusive. Parabéns, Mel, ainda tá em Muito tempo obrigada. de parabéns. É uma semana atrás, né? É isso, faz uma semaninha. Isso. Aham. E o contexto que eu nasci foi um contexto normal, né? Nasci num hospital e tudo mais. Porém, olha só que interessante, né? Porém, eu, assim, fazendo um retrospecto, eu sempre brinco com meus pais, né? Que eles me conceberam na praia, né? Foi no ano novo ali, então deve ter sido uma loucurinha, assim, sabe? Então, eu acho que, apesar de ter uma certa normalidade, existem uns miticismos na minha concepção e principalmente depois, né? Como eu passei meu primeiro ano, assim, no Nordeste e tudo mais, tive muito contato com a minha família de lá, que mora mais pro interior, assim, e cheio de histórias, né? Cheio de miticismos, assim, que os mais antigos contam e tal. Mas eu vim muito cedo pra cá, né? Eu vim no final do meu primeiro ano de idade, eu já tava morando aqui no Rio Grande do Sul, porque o meu pai é daqui. Minha mãe é de lá, mas meu pai é daqui, então a gente se mudou pra cá, pra ficar aqui nesses pagos de cá. Foi um romance dos seus pais, então, longe das terras do seu pai, é isso? Meu pai foi para Aracaju, conheceu a minha mãe vendendo curso de inglês no aeroporto, veja só, né? Curso de inglês no aeroporto, aquele curso que tu pagava, né, e tal. E aí eles teve uns vai e vens assim, né? Mas depois de um tempo engataram e não demorou muito para eu chegar não, né? Eles não perderam tempo. Olha que beleza! E aí você fixou residência no Sul e mora até hoje, é isso? Isso, moro até hoje, já mudei de algumas cidades, mas né, meu QG aqui é no Rio Grande do Sul. E hoje eu moro numa cidade chamada São Leopoldo, que fica a uns 40 minutos de carro de Porto Alegre, né? Que é a nossa capital aqui. E tô por aí desde então, né? E você passou a sua infância, então, não em Aracaju, mas sim no Sul. Como é que foi essa sua infância? E se tem alguma anedota, algum fato que aconteceu durante a sua infância e adolescência que te levaram ou que deram alguma pista para esse seu futuro como pesquisadora? Eu passei minha infância aqui no Rio Grande do Sul. Teve algumas vezes que eu voltei para Aracaju, em especial quando meu avô adoeceu de câncer, né? Voltei para ficar um tempo com ele. Mas, essencialmente, eu passei a maior parte do tempo aqui. E esse assunto pode ser meio bad, assim, mas eu acho que é importante a gente trazer, porque como eu vim, né, do Nordeste e tudo mais, eu estudei em alguns colégios que eram um pouco mais... Não sei qual é a palavra que eu posso utilizar aqui, mas, enfim, ficava muito claro que eu era uma pessoa diferente, né? Diferente das crianças que estavam ali e tudo mais. E eu sofri um certo preconceito ainda quando eu era muito criança, né? Isso levou meus pais a comprar brigas na direção, porque eu ficava muito mal, muito triste, né? E tudo mais pelas coisas Você que eu sofria escutava. bullying já pequena, é isso, Sim, na escola? por ser nordestina, por ser nordestina. Por ser nordestina? Por ser nordestina, exatamente. Caraca! Pesado, assim, pesado. Uhum. Então,
Então, eu lembro que isso foi uma coisa que marcou, assim, a minha infância, porque era uma coisa que desde cedo, assim, meus pais me explicavam e trabalhavam isso comigo para eu não ter nenhum tipo de vergonha de onde eu vinha, que o errado era quem julgava para esse lado e tudo mais. Então, foi uma infância, assim, um pouco difícil, um pouco solitária. Eu nunca fui uma pessoa muito de me abrir tanto e fazer muitos amigos, assim. Mas isso acabou também me trazendo para um lado mais introspectivo, de explorar minha criatividade, de explorar o ambiente ao redor. Então, eu me conectei muito com o ambiente, assim. Eu gostava muito de olhar as coisas e tentar entender como é que elas aconteciam e ficava imersa, assim, na minha própria loucura, basicamente, né? E ali, mais ou menos na minha adolescência, eu cheguei à conclusão que eu gostava muito de corpo humano, de bichinhos, de coisas vivas, né? Então, isso já me aproximou um pouco para essa área da vida, que poderia muito bem ser ciências biológicas ou ciências da saúde, né? E tudo mais. E eu acho que ao longo do tempo, né, até por ir conhecendo um pouco as potencialidades, eu me enxerguei mais dentro da área da saúde. Mas uma coisa que eu sempre tive certeza é que eu queria fazer pesquisa, eu queria ser cientista. Eu via... E aí é que entra as minhas anedotas, né? Quem me inspirou a ser cientista, a querer ser cientista, foi o Sr. Spock do Star Trek, né? Que eu sou trekker maníaca, assim, ó, maníaca real oficial, assim. E, gente, assim, ó, eu era, assim, fascinada por aquele vulcano, vocês não têm noção. Tanto que quando o Leonard Nimoy morreu, eu escrevi um textão e enviei pra DM dele do Facebook. Olha, o cara já tinha morrido. Caraca! Aí eu, catarticamente, resolvi que era o momento de eu escrever uma mensagem pra ele, que nunca leria, né? Mas enfim. Então, essas foram minhas inspirações, assim, para me tornar cientista. Foi o Sr. Spock, foi a Dana Scully, do Arquivo X, foi o Dexter, do Laboratório de Dexter. Então, eu tinha todas essas referências da minha infância, adolescência, assim, e eu falei, tá, tudo bem, não importa o que eu faça, eu quero fazer ciência, eu quero ser cientista também. Mas é muito legal porque suas referências vieram da cultura pop, né? Não necessariamente do mundo da ciência, né? Exato, exatamente, veio da cultura pop. Agora, eu queria voltar um pouquinho nesse seu episódio, né, ou nessa sua época da escola, em que você teve que lidar com essa solidão provocada pelo bullying, pelo preconceito. Em que momento que você teve uma primeira amiga, um primeiro amigo com quem você se sentiu mais à vontade para falar de qualquer coisa, inclusive da sua identidade? Assim, isso demorou para acontecer? Demorou muito pra acontecer, na verdade. Claro que a gente tem as amizades de brincar no recreio, mas a amizade de sentar e trocar uma ideia, assim, demorou muito, né? Sei. E olha só, foi quando eu tava mais ou menos na 7ª, 8ª série ou 6ª série, mais pro fim do ensino fundamental, e eu era excluída, né? E tinha outros excluídos e a gente se juntou O Clube dos 5 lá, o Clube dos Excluídos. Total. E aí, era um pessoal, assim, cada um mais nerdola que o outro, assim, sabe? A gente, na verdade, a gente se juntou porque no recreio a gente ficava todo mundo na biblioteca, só ficava cada um no seu mundinho. E aí chegou um momento que a gente ficou tipo, você aqui de novo, e de novo. O que você tá vendo? Ai, o que você tá vendo? E aí a gente, né, se aglutinou. E vamos jogar RPG, né? Exatamente, né? Exatamente. Só que naquela época eu ainda não era a nerd do RPG, eu me tornei depois, né? Naquela época eu era a nerd de ler. E aí a gente resolveu fazer um clube de estudos aleatórios, assim, né? Então tinha um dia que a gente estudava sobre extraterrestres. E aí a gente pegava os livros de física lá do ensino médio, disso aquilo, ninguém entendia nada, mas tava ali, olhando e lendo e trocando resenha violenta, assim. Aí veio um outro dia que a gente estudava sobre, sei lá, um troço de história, porque cada um também tinha seus interesses, então a gente era democrático, né? Toda semana alguém escolhia o assunto. A gente chegou, olha só a loucura, a gente chegou a escrever um livro, entre muitas aspas, que nada mais é do que um documento do Word com uma capa em Comic Sans, sobre um tema... Tem que ser em Comic Sans, né? Por favor, Sim, né? não, assim, ó, assim, designer, assim, maravilhoso. E a gente era um livro que a gente resolveu escrever sobre se existia vida fora do planeta e por quê. Quais eram as razões científicas para acreditar que sim ou que não. E aí, gente, a gente, assim, ó,
Só não tava na ABNT porque ninguém fazia ideia do que era isso naquela época. Mas assim, a gente citava os livros que a gente lia e a gente pegava enxertos e botava em quote. Gente, vocês imaginam Rigor científico, rigor científico. uns piá de sexta, sétima série delirando e fazendo um troço assim. E a gente fez pra nós, assim, porque a gente resolveu fazer, né? Porque a gente olhava aqueles livros e achava muito legal a pessoa ter escrito um livro e dizia, nós também podemos. E aí, sabendo que era possível, a gente foi lá e fez. Gente, eu tenho esse Word salvo até hoje. É mesmo? Um dia ele vai ser liberado. Eu vou Sim, planejar esse não, momento. por favor, pra esse fazer essa livro revelação. proibidão da ciência aí O livro proibidão da ciência. precisa Então, vir à tona. Não, Entendi. tem que vir, esse Exposed vai vir, né? Vai vir com a minha biografia não autorizada, vai vir. Sei. E o segundo grau você fez na mesma escola que você fez o ensino fundamental? Como é que foi? Não, eu fiz numa outra escola, eu saí do ensino fundamental daquele colégio muito incentivado pelo fato de que eu tinha escolhido já que eu ia para a área da saúde, então eu queria ir para um colégio que talvez me ajudasse a direcionar um pouco mais isso, né? Naquela época tinha muito essa pegada de, o colégio lá passa muita gente nas áreas tais do vestibular tal, então tinha esse rolê, né? E aí eu saí. E também eu não tinha tantos amigos, tantos vínculos fortes o suficiente para querer me fazer ficar. Não tinha muito motivo para querer continuar lá, né? Ainda mais com toda essa história, assim, sabe? Então eu já tava muito afim de recomeçar do zero num lugar que eu não conhecesse ninguém para ver se dava certo, sabe? E aí eu fui para um outro colégio, que era um colégio muito mais aplicado para te ajudar a passar nas provas de vestibular, já tinha uma pegada meio cursinho, meio colégio, assim. E foi legal, porque eu também conheci novas pessoas, assim, e eu acho que foi a época em que eu mais tive amigos, assim, porque como todo mundo estava vindo de contextos de que ninguém conhecia ninguém, era um colégio que só tinha ensino médio, meio que todo mundo tava no mesmo barco, então era uma coisa meio tipo casamento às cegas, assim, vamos todos nos conhecer e tentar ao máximo, né, fazer amizades porque estamos todos sozinhos, a gente precisa ter nossos grupinhos o mais rápido possível. Então, foi um troço, todo mundo conversando com todo mundo e já sair dos grupinhos. Então esse reset que você queria de relacionamentos, de uma rede de relacionamentos, aconteceu mesmo, assim. Aconteceu. Se eu levei essas pessoas para minha vida até hoje, é outra história. Claro. Mas aconteceu. Fiz minhas conexões e sobrevivi ao ensino médio assim. Foi bem bom, assim. Foi uma época bem boa. Ou seja, o ensino médio foi mais tranquilo, então, do seu ponto de vista de... Foi, nesse aspecto foi. Foi bem de estudar, baixar a cabeça e focar, mas dentro desse aspecto eu me senti muito mais acolhida enquanto pessoa, enquanto, né, eu não tinha mais nenhum tipo de receio de compartilhar coisas da minha história, assim, não que eu tivesse antes, mas foi uma coisa que me abalou ter recebido esse preconceito tão cedo na minha vida, né? Então ali eu já estava mais calejada também. Se rolasse, eu já ia bater e não ia doer mais, porque eu já tinha aprendido também, né? Já sabia me defender um pouco no sentido de que se rolasse eu sabia que eu podia chamar alguém para me ajudar, né, e tudo mais. Então, eu estava mais tranquila nesse aspecto, já era mais crescida também. Então, acho que isso também me ajudou a ir com mais tranquilidade para esse grande parque social de diversões aí. Tá. E durante essa sua fase da vida aí, né, a infância e adolescência, os seus pais trabalhavam com o quê? Assim, seu pai trabalhava fora, sua mãe também? Como é que era? Meus pais sempre trabalharam muito, assim, né, tanto meu pai quanto minha mãe, eles sempre trabalhavam com vendas em diferentes contextos, mas eles trabalharam lá como vendedores e tal. E uma coisa, assim, que eles sempre valorizaram muito era isso do estudo, né, de eu e a minha irmã, no caso, a gente poder estudar e poder dedicar-se a isso, né, porque eles vêm de um contexto onde eles estudavam e trabalhavam, né. Uhum. Minha mãe, né, fez uma faculdade onde ela trabalhou 100% do tempo também em outros contextos, então eles tinham muito para eles que eles queriam nos dar uma oportunidade diferente da gente poder se focar só nisso e ter esse incentivo e toda essa estrutura da família, o que é um imenso privilégio, né? Uhum. De a gente poder focar no que a gente queria fazer e se aperfeiçoar para chegar ainda mais longe do que eles chegaram, né? Então foi uma coisa assim que nunca faltou para mim esse incentivo de que o estudo é transformador, né? Porque realmente fez com que eu e a minha irmã tivéssemos um curso de trajetória de vida
que foi completamente diferente do que eles tiveram, sabe? E foi graças a esse esforço, que foi um grande esforço coletivo dos dois, assim. O que eles achavam dessa sua ambição, desse seu desejo, desde cedo, de trabalhar com pesquisa? Porque não era uma coisa, não era uma realidade próxima, né, a que eles viviam, né? Eu mesmo demorei para entender o que era o mundo acadêmico, né? Então, como é que foi a reação deles? Então, essa reação deles foi engraçada porque, que nem eu te falei, eu queria ser cientista. Por muito tempo, antes de eu descobrir a área da saúde, eu queria ser astronauta. Assim, bem específico, eu queria ser astronauta. 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 Eu queria estar no espaço, dando banho e fazendo um monte de corre dentro do que a física permite lá no espaço, né? Então, meu rolê era esse. Aí eu olhava lá os programas da NASA, cheguei a me candidatar no Mars Generation pra ir pra Marte. Gente, assim, ó, eu tava, assim, totalmente dentro deste rolê. Assim, mas querendo, não era tipo delírio da minha cabeça jovem, Tá, não. é objetivo eu estava, mesmo. não, e aí eu olhava... Star Trek também tinha sua responsabilidade nisso. Exato, né? Eu queria fazer parte da Federação dos Planetas, né? Era isso. E aí, tanto que um funny fact, né? A música que eu entrei na minha formatura foi a abertura da série clássica do Star Trek, porque na minha cabeça eu estava me graduando pela Federação dos Planetas, né? Então... Olha só, eu quero... Ô, Reginaldo, eu quero música do Star Trek, tá? Neste momento do episódio. Só podcast intergaláctico. E aí a minha mãe ficou um pouco preocupada, né? Porque a minha mãe, ela sempre foi muito, tipo, minhas filhas embaixo das minhas asas e aquela coisa de mãe protetora, e de repente a filha dela queria ir pro espaço, né? Aí ela, filha, eu acho que dá pra tu ser cientista fazendo outras coisas também, né? Não se apegue tanto. Filha, não decide agora, filha. Não decide agora. Não tem pressa, não tem pressa. Certo. Aí eu ali, né? Tá bom, mãe, mas eu quero ser astronauta. Mas aí, né, não foi nem ela que me dissuadiu, eu que fui também realmente conhecendo outras áreas, e eu sempre fui uma criança muito doentinha, né? Eu sempre tive um monte de questão de saúde desde o momento que eu nasci até então, né? Umas coisas meio sérias, mas não muito graves, assim, né, a ponto de botar minha vida em risco e tal, mas sempre uma saúde muito debilitada e tal. Então, eu fiquei pensando, talvez o meu corpo não suporte uma viagem até o espaço, né? Então, vamos para astronomia, né? Eu posso olhar para os planetas daqui, do chão e tal. Daí minha mãe já ficou, claro, filha, é muito mais legal. E seu pai? O meu pai foi ele quem me ensinou a gostar de Star Trek. Eu sempre falo que esse meu lado mais criativo, romântico, entusiasta das coisas, eu peguei do meu pai, assim. E o meu pai achava tudo o máximo, né? Era muito engraçado, porque eu falava pra ele, pai, eu quero muito ser astronauta. Ele, ai, que nem o Sr. Spock. Eu, o Sr. Spock, pai. Você então, entendeu, pai, você entendeu. Exatamente. Ela pegou a referência. A sua irmã é mais nova ou mais velha que você? Ela é mais nova, ela é 7 anos mais nova que eu. E ela é 7 anos? 7 anos é uma bela diferença. E ela também é cientista hoje? Ela é cientista social, antropóloga. Que máximo, que máximo. Um amorzinho, né? E foi muito disso, foi desse super incentivo de estudos, né? Ela se apaixonou pela área das ciências sociais, né? E hoje tá terminando o mestrado dela em antropologia, quer seguir o doutorado também. Então é muito bonito ver, assim, como estar próximo de um ambiente que te estimula a querer estudar e ver que isso é possível, que isso é uma coisa que está, né, ao seu alcance, e principalmente que estão te oportunizando isso, né, o quanto isso te contagia e transforma a tua vida, a tua visão das coisas, né, Então é sobre oportunidades, né, e eu posso dizer que eu sou uma pessoa num lugar de extremo privilégio, porque assim, eu tive muita oportunidade dos meus pais para isso. Depois de um tempo, né, dentro desse rolê de ciência para onde eu vou, chegou a parte, né, a minha era da saúde, né, que é a era que eu estou até agora. Exato, eu ia te perguntar sobre isso, assim, chegou o momento de você escolher o que você ia fazer, o que você ia prestar no vestibular, enfim, né, e a área de biológicas e saúde é uma área grande, né, e que tem várias possibilidades, né? Como que se deu a escolha por biomédicas, por biomedicina? Então,
Foi muito difícil, assim, porque eu olhava as outras áreas, assim, farmácia, medicina, biologia, e sempre tinha uma coisa que pesava para os prós, óbvio, mas alguma coisa para os contras também, que me deixava um pouco, não completamente confortável com aquela decisão, sabe? E me questionando se eu ia gostar de cursar isso durante todos os anos que envolvem e atuar depois. E aí, naquele momento, que era tipo mais ou menos 2009, 2010, foi quando começou a aparecer um pouco mais ali no famoso Guia do Estudante, que para os jovens que estão nos escutando, né, isso na época dos Incas era como a gente escolhia os cursos do vestibular, conhecia, né? Era um guia impresso, tá, gente? Era impresso, tá, gente? Papel, assim. Isso, é. Não sei se vocês estão acostumados, mas é uma coisa que a gente Que a gente dobra e comprava tal, num esse lugar aqui. chamado Banca de Revistas. Que vendia de tudo, gente. Não vão só pelo nome, vendia de tudo lá, tá? Uhum. E aí, eu olhei ali biomedicina, eu fiquei, biomedicina, mas será que é medicina? Mas é bio? Como é que funciona isso? Aí eu fui lendo e não entendendo nada, mas fui lendo e aquilo ficou na minha cabeça, assim, vou ir atrás desse curso, vou ir atrás, né? Perguntei se minha mãe sabia o que era, minha mãe também não sabia. E aí, quando eu fui pesquisando, eu comecei a ficar um pouco preocupada, porque a gente já não ouvia em sala de aula muitas mulheres cientistas no geral, né? A gente ouvia sempre nomes que eram hiper recorrentes, tipo a Marie Curie, e daí a Marie Curie, né? E ficava na Marie Curie, né? Grande fã, mas assim, era só Marie Curie, Marie Curie, Marie Curie. E aí, então isso já me deixava um pouco angustiada, porque naquela época eu pensava, pô, se depois de tantos esses anos a única pessoa que eu escuto é a Marie Curie, é porque daqui a pouco, né, pô, não deve ter muitas mulheres cientistas, e quem sou eu na fila do pão para ter uma carreira de sucesso nisso, né? Então eu ficava muito preocupada se eu ia conseguir, né, enfim, me encontrar nessa área, mas vá lá, né, coragem, vambora. E aí, quando eu fui querer ciência na biomedicina, nossa, daí que eu não encontrava ninguém naquela época, ninguém assim, e ainda mais mulheres, né? Então, isso deixou minha mãe muito preocupada, porque ela também se preocupava se eu ia ser feliz fazendo isso, e principalmente, né, ter um retorno financeiro, que isso é importante da gente pensar também. E eu, né, pensando, pô, mas eu queria muito apostar nisso, mas eu também não quero apostar num negócio que eventualmente, né, não vai ter espaço para mim, sendo mulher e sendo, enfim, outras questões aí dentro dessa realidade. Mas aí chegou um momento, que era um fatídico momento de me inscrever para o vestibular, e naquela época, no vestibular da URGS, aqui, tu podia se inscrever para 2 cursos, né? Então, eu botei biomedicina num e botei, acho que engenharia química no outro, outra coisa assim, sei lá. E aí fiz, né? Passei bem e tal. E comecei a cursar. E aí foi muito assim, sabe, aquele meme da cabeça explodindo, assim, porque quando eu cheguei dentro da universidade, eu encontrei todas as mulheres cientistas que eu não tinha encontrado a minha vida inteira. Porque elas estavam todas lá, era um monte de mulheres chefes de departamento, coordenadoras de grupo de pesquisa, não sei, era assim, ó, todas, aquilo ali foi uma realização imensa, porque eu fiquei Te pensando, deu um alívio, então, né? Quando você viu que tinha mulheres liderando lá dentro da universidade. ocupando espaços ali, né? E depois eu fui, obviamente, entendendo que isso era sim algo positivo, mas que ainda tinha um grande caminho para ter uma equidade e tudo mais, mas que, enfim, né, para quem estava ali fora, sem ver nada dessa realidade, não via ninguém, entrar ali dentro foi meu paraíso, né? Sim. E isso foi uma coisa que me deixou muito feliz, porque ao longo de toda a minha pós-graduação eu fui mentorada por mulheres, né? Eu tive orientadoras, co-orientadoras, eu tive várias professoras, então não me faltou, assim, bons exemplos de como fazer ciência e como ser uma mulher protagonista disso, da sua história, sabe? Então isso é uma coisa que a biomedicina me deu e eu sou extremamente grata, fora todas as oportunidades profissionais, né? E descobri o que o biomédico faz também, que era muito importante. Aham. Né? Bom, Então, você estava na Federal do Rio Grande do Sul, né? Que é, como toda federal, uma referência, né? Um dos melhores locais para você fazer essa graduação, né? E eventualmente depois a pós-graduação também. Como é que foi essa vida nova de universitária dentro de um campus gigantesco, com um monte de curso, um monte de gente, né? Que te ensinou a vivência
dentro de uma universidade federal? Então, foi muito, assim, impactante, porque até então, né, pegando o meu contexto, eu era sempre uma guria de saúde debilitada, então minha mãe sempre tinha um olhar hiper cuidadoso comigo, eu não fazia muitas coisas, assim, não tinha muitos amigos. Então, quando eu comecei a ir para URGS, eu morava também em outra cidade, então foi quando eu comecei a pegar o trem, comecei a andar mais pela minha conta, né? Foi uma coisa que foi importante para minha mãe, amadurecer a minha independência e eu também, né? E foi uma cortina que se abriu, assim, né? De conhecer pessoas diferentes, diferentes em todos os aspectos, assim, e de viver a universidade também fora do curso, né? Das festinhas, dos eventos, das manifestações e das organizações, dos coletivos, diretórios acadêmicos, DCE e tudo mais. E, assim, sendo muito honesta, se eu for fazer um balanço geral hoje, eu acho que eu não aproveitei tanto essa parte mais social que o ambiente universitário nos oferece. Mas eu aproveitei muito a parte acadêmica, né? Logo no primeiro semestre, no fim do primeiro semestre, eu conheci quem viria a ser a minha orientadora de pós-graduação. E eu entrei no grupo dela para acompanhar uma linha de pesquisa que ela estava desenvolvendo sobre Logo transtorno no primeiro ano, assim? logo no primeiro Logo semestre. no primeiro Ela semestre. me Já convidou. já era uma iniciação científica para você, assim? Exatamente. Tá. Ela me convidou para conhecer o grupo dela, e aí eu fui ficando, e aí em algum momento surgiu a oportunidade de uma bolsa, eu já estava ali mesmo, né? E fiquei, olha, uns 12 anos lá. Caraca! Qual foi o primeiro trabalho com o qual você se envolveu? Você estava falando que tinha a ver com estudo de autismo, é isso? Isso mesmo. Eu me envolvi nos trabalhos que o grupo realizava com modelo animal. Então, eles tinham ali um modelo onde era com roedores, com ratinhos, né? E eles induziam comportamentos do tipo autista nesses roedores, né? Até porque o autismo até então, né, ele é entendido como um fenômeno mais humano, assim, né? Uhum. Porque hoje os critérios que a gente usa para diagnosticar envolvem domínios da fala e tal, e é muito difícil observar isso em alguns outros animais, né? Então, Imagino. a gente entende, a gente chama de comportamentos tipo autista, né? Porque eles lembram, mas não necessariamente são. Então, eles tinham esse modelo onde eles induziam esses comportamentos e estudavam daí como é que o bichinho performava em certos comportamentos, como é que dentro do cérebro esses neurônios se conectavam, e, enfim, tentavam estudar, né, como é que isso poderia ajudar a entender, né, como o transtorno se dá na realidade, assim, né? Claro que com todas as cautelas que a gente faz de fazer esse pulo, né? Porque a gente está falando de um ratinho, a gente não está falando que é igual em humanos, mas é aquela coisa de tentar entender que caminhos, né, estão sendo tomados ali que podem nos dar ideias, né, de outras possibilidades. Então, eu comecei a fazer estudos com isso, né, mas nesse primeiro momento eu estava trabalhando muito com bioinformática, né, com biologia computacional. Então, eu comecei a estudar a estrutura de certas moléculas que existem no sistema nervoso, que são moléculas onde remédios, por exemplo, se ligam, que são os receptores. E eu estudava como é que era a interação de certos remédios que são utilizados por pessoas que têm transtornos neuropsiquiátricos, como antidepressivos, antipsicóticos. Então, eu estava estudando como é que era essa interação entre a molécula e o receptor para pensar numa abordagem de melhoramento farmacológico, né? De como eu posso fazer essas duas coisas conversarem melhor, dar menos efeito adverso na pessoa que estiver usando. E isso tinha um contexto dentro do autismo, porque era um receptor muito envolvido em como esse transtorno se dava, a molécula também tinha um paralelo com outras que são usadas por esses indivíduos, então tinha todo um contexto nisso. Mas foi muito legal porque foi a minha primeira entrada, foi o primeiro artigo que eu participei ainda na graduação, né? Foi um artigo que o aluno de doutorado dessa professora publicou e me convidou para estar ali na listinha dos autores, porque eu contribuí bastante ali em fazer o trabalho. Então foi muito legal. Ah, que máximo. O título do trabalho fala em exposição pré-natal dos ratinhos, imagino, ao ácido valproico. Que ácido é esse? Esse foi depois? Foi depois. Esse foi quando eu já estava com o modelo animal daí. O ácido valproico, ele é uma molécula que é encontrada em alguns medicamentos, como Depaquene, Depakote,
e ele é entendido como um estabilizador de humor e um anticonvulsivante. Algumas pessoas usam também para profilaxia de enxaquecas, né? Eu mesmo usei por um tempo, né? Tá. Para tratar a enxaqueca crônica e tudo mais. E essa molécula, ela veio dentro desse contexto por um estudo que aconteceu na Dinamarca, já faz muitos anos, mas é um estudo epidemiológico muito forte. Eles pegaram todos os nascidos vivos de um determinado ano até outro, acho que compreendia uns 10 anos, assim, de faixa temporal, e eles observaram que as mães, né, que tiveram essas gestações no período e aquelas que usaram esse remédio no primeiro trimestre da gestação tiveram um risco maior dos seus filhos ou filhas terem diagnósticos de autismo na vida pós-natal depois. Então, eles fizeram um estudo, né, olhando para trás e viram que esse uso naquele momento da gestação poderia conferir um risco. E aí depois vem um outro pesquisador que, lendo esse artigo, resolveu testar se fazendo algo parecido em uma ratinha prenha, né, gestante, se pegando essa exposição, né, corrigindo para dose compatível para essa ratinha, e nesse momento da gestação, só que daí do rato, né, que seria mais ou menos os primeiros 12 dias de gestação da rata, se os ratinhos, né, os filhos dela, também nasceriam com algumas características que pudessem ser parecidas com o que a gente hoje entende, né, como um comportamento dentro de um espectro do autismo. E ele viu que realmente os animaizinhos tinham déficits de comportamento social, tinham algumas alterações relacionadas a comportamentos estereotipados, que são elementos que a gente vê hoje no DSM, que é o manual que a gente usa para diagnosticar esse e outros transtornos, né? Certo. Então, esse foi um grande marco. Eu cheguei, inclusive, a conhecer esse cientista, né? Foi um grande marco na área quando ele mostrou esse link. E a partir daí, este grupo, né, que eu participei, usava esse modelo animal para fazer estudos com outros aspectos do transtorno também. Entendi. E o que é com imunoconteúdo GABAérgico cortical? Então, nesse trabalho, ele já entrou num contexto mais do fim da minha iniciação científica, do meu TCC ali, para o início da minha pós. Ele já começou a ser meu voo solo, né? Tá. Meu projetinho de estimação. O seu mestrado, ele foi meio que uma evolução desse trabalho da graduação. Toda a minha trajetória da pós, ela segue uma linha contínua, né? Então, eu comecei a aprender a usar o modelo, no meu TCC eu comecei a investigar o papel dos neurônios inibitórios, que é um grupo de neurônios em menor quantidade, mas muito potentes, né? Eles regulam a atividade excitatória do sistema nervoso, então ele é tipo aquele amigo que fala para 10 outros amigos para eles segurarem o pagode deles, se acalmarem um pouco, porque eles estão muito malucos das ideias, né? Então eu estudava esse cara, esse neurônio. É o amigo que tem mais juízo que os outros, é isso? O amigo que tem mais juízo, o que controla a bolinha de outros 10, 11 amigos do grupo, ele é o cara que, né, mantém todo mundo no lugar ali. Certo. Então, eu comecei a estudar esse pessoal porque eu fiquei pensando o seguinte, depois de ler várias coisas, né, sobre autismo ao longo de todos esses 4 anos da minha graduação, eu ficava pensando, tem tanto estudo com esses neurônios excitatórios que são muito mais numerosos, mas, tem pouca coisa com esses, né? Eu queria fazer algo diferente, né? Então foi uma jogada muito, tipo, vamos ver o que acontece, vou começar a estudar eles. Uhum. E, foi um monte de coisa foi se abrindo, né? Muitas ideias, hipóteses, né? E eu comecei a estudar, então, eles. Então, uma das coisas que esses neurônios liberam, que eram os que eu estava estudando, é essa molécula chamada GABA, que ela é um mensageiro, um neurotransmissor do sistema nervoso relacionado com a inibição. Então, ele é o mensageiro que diz, segura o teu pagode aí, sabe? Falamos bastante sobre o GABA em episódios relacionados a consumo de álcool, por exemplo, Isso. Né? Uhum. Então, tem toda essa questão da inibição, né? E eu trabalhava muito com essa região que a gente chama de região cortical, que é uma região que é mais recente na evolução de mamíferos, por exemplo, e outras espécies, e que dentro dessa vasta região eu gostava muito de olhar para a região que processava sensações, porque uma coisa que me chamou a atenção foi um trabalho em 2009 que mostrou que, beleza, o autismo é uma coisa, é um espectro, né? Tem várias e várias manifestações, então cada pessoa com autismo tem seu conjunto de particularidades e
questões, né, que diferem entre um e outro, né, dentro desse grande guarda-chuva. Mas uma coisa que sempre foi muito presente ao longo de todos esses indivíduos desse espectro, ou pelo menos uns 98%, foi as alterações sensoriais, né? Ter uma alteração sobre a sensação da dor, ou uma sensibilidade muito aumentada a ruídos sonoros, ao toque, né? Então são diversas, mas elas estão presentes em mais de 90% das pessoas que têm um diagnóstico com TEA. E isso sempre me chamou a atenção, porque eu ficava pensando, é meio que um elo super comum entre essas várias alterações, né? E sempre me perguntava, como é que isso não tem tanto, naquela época, né? Não tinha tanto destaque no DSM, nesse manual de diagnósticos, né? Se é tão presente, né? É uma coisa difícil de acessar, eu imaginava que fosse por isso. E aí eu pensei, vou estudar isso aí então, né? Já que não tem muita coisa, parece ser difícil, parece ser o tipo de coisa que eu gostaria de fazer. Então, vamos juntar todas essas coisas que não tem muitas coisas ditas sobre elas. Neurônios inibitórios, as regiões sensoriais, né? Vamos embora. E aí eu fiz, né, um projeto sobre isso para continuar no meu mestrado. E aí que veio isso, olhar para como esses mensageiros GABAérgicos são liberados, se esses neurônios estão nas posições que eles deveriam estar, ou se eles estão em posições diferentes, e isso faz uma função diferente no fim das contas. Então, se eu for pegar desde o meu TCC até o meu doutorado, um projeto tenta responder as perguntas que o outro deixou em aberto. Entendi. Você tinha algum contato com o TEA antes da vida acadêmica, assim? Da onde veio o interesse, né? Como é que o interesse acabou te fisgando, assim? Então, culpa 100% da minha orientadora, porque, na verdade, eu entrei na biomedicina querendo curar o câncer, né? Na verdade, eu entrei, né? Um bom objetivo, é um bom objetivo. Claro, um objetivo, queria curar o câncer, né? Coisa assim que a gente faz uma terça-feira. E aí, eu, super querendo, tentei entrar nos laboratórios que faziam isso e levei, assim, uma rasteira, um pé na bunda, assim, fiquei troste. E aí, num dia, conversando com ela era a nossa professora de uma disciplina que tinha aula prática, então teve um dia que a gente estava esperando um experimento da aula terminar, e ela estava contando as pesquisas que ela estava fazendo, a gente estava ouvindo ali, e aí eu me interessei, que legal, ela trabalha com o sistema nervoso, com o cérebro, deve ser diferente isso aí, né, deve ser legal. E aí a gente trocando resenha, ela falou, vai visitar ali o laboratório e tal, daí eu fui, e aí quando eu fui, ela comentou um pouco mais sobre o autismo, e eu achei, muito interessante, né, o transtorno e tal. Confesso que na época eu não sabia nada de nada, só sabia que existia autismo, não sabia nem que se caracterizava, nada. Mas ela falou de uma forma tão apaixonada, ela falou de uma forma assim, que tu via o brilho nos olhos dela e o quanto ela era assim, fascinadíssima com aquilo. Eu pensei, um troço tri-específico, né? E ela, assim, com uma paixão que te contagia ouvindo, eu pensei, eu quero isso pra mim. Quero isso pra mim também, quero, né, me fascinar com isso aí. E na verdade o que me fisgou foi o fascínio dela sobre o tema, não foi talvez nem o tema em si, mas foi a forma como ela falava com tanta paixão sobre aquilo, né, tanto fascínio. E aí eu comecei a ficar, e foi muito legal, porque eu fui me apaixonando pelo tema também, tanto que eu fiquei muitos anos ali, porque no momento em que eu fui delineando, né, essa linha que eu ia querer pesquisar dentro dessa área, eu acabei também sendo a pessoa que, quando falava sobre isso, também mostrava para as pessoas essa paixão, né? E teve muitos outros alunos do grupo que entraram nessa linha, que continuaram e continuam ela até hoje, mesmo eu já tendo ido para outros caminhos, assim, e eu fico muito feliz que ela não começou e nem terminou comigo. Ela vai seguir e vai seguir com todo mundo que for se encantando, né? For caindo nesse golpe aí. A culpada, então, foi a professora Carmen, é isso? A professora Carmen, um beijo pra ela, inclusive. Carmen Juraci Silveira Gottfried, é isso? Isso. Que te acompanhou durante o mestrado e o doutorado também. E toda a iniciação científica e meu primeiro pós-doutorado. Sensacional. E como foi a evolução do mestrado pro doutorado nesse seu estudo? Então, nesse estudo do mestrado, a gente tinha observado que no nosso modelo, né, a gente tinha, então, um cérebro um pouco desorganizado, pensando na posição que esses neurônios estavam nessa região.
Porque o que acontece, né? Para a região em si ter a sua função, que é processar bonitinho aquela sensação que está chegando, os neurônios têm que estar nos lugares onde eles deveriam estar, porque existe um fluxo, né? Um caminho por onde essa informação percorre, e os neurônios estarem ali é importante, né? Tipo, é colocar um policial numa alfândega num lugar estratégico, né? Ou botar ele no meio de um mato longe de onde os carros estão passando. Então, eles têm que estar em locais certinhos para poder cumprir suas funções, regular e ver quem está passando e tudo mais. Então, eu vi, assim, nesse trabalho com os meus colegas, que eles não estavam nesses lugares estratégicos, não. Que, especialmente, um grupo desses neurônios inibitórios, que são os neurônios parvalbumina, eles estavam invertidos, na verdade. Eles normalmente são encontrados em 2 dessas 6 camadas do córtex, muito mais na de baixo e menos na de cima, e estava ao contrário, tinha muito mais na de cima e menos na de baixo. Parecia que eles não tinham chegado todos lá embaixo. E aí foi quando a gente começou a suspeitar que poderia haver um problema de migração desses neurônios, que daqui a pouco isso poderia estar acontecendo lá na gestação, né? Em algum momento da gestação, onde esses neurônios não estavam recebendo sinais, talvez, ou alguma outra coisa, e fazendo com que eles não chegassem no lugarzinho que eles tinham que estar. Estavam parando antes, ou até chegavam e voltavam, sabe Deus o que estava acontecendo ali, né? O quanto dá para afirmar que esse posicionamento incorreto, vamos dizer assim, né, desses neurônios tem relação com a exposição a esses medicamentos no pré-natal, assim? Essa é uma ótima pergunta, e a gente se fez por muito tempo essa pergunta também. O quanto aquilo era uma ação direta da exposição a essa molécula, ou era uma consequência que estava reverberando no corpo e pegando isso, né? A gente ainda não tem uma resposta definitiva para isso, mas hoje eu particularmente, e acabei indo um pouco mais para essa área, e outros pesquisadores, a partir de outros estudos, também acreditam que isso daqui a pouco pode ser uma consequência indireta de uma inflamação que é instigada, estimulada a partir dessa exposição nesse momento da gestação, né? Tudo bem específico, né? Que poderia estar interrompendo essas comunicações ou fazendo alterações importantes nesse processo. Porque existe um outro modelo que daí não necessariamente é um modelo de transtorno do espectro autista, é um outro modelo onde não se usa ácido valproico, se induz uma ativação imune materna. Então, se induz com que o organismo da mãe que está prenhe, gestando, a rata, por exemplo, prenhe, gestando, tenha um período que ela vai ter uma inflamação. A gente finge que ela está tendo uma infecção bacteriana ou viral, estimula isso no organismo dela e vê o impacto na prole depois, quando a prole nasce. E é doido, porque essa prole que nasce tem características muito parecidas com a nossa prole que nasceu do modelo por exposição ao ácido valproico. Então, a partir desses e de outros estudos, a gente começou a se questionar se daqui a pouco não era um processo inflamatório que também poderia estar, daqui a pouco, né, sendo um dos gatilhos para que essas alterações estivessem acontecendo. E depois veio muitos estudos mostrando que o ácido valproico tinha a possibilidade de estimular esse processo inflamatório nesse momento da gestação, que ele tinha esse comportamento, né, mais pró-inflamatório mesmo naquele momento. Então, muitas coisas apontam para esse caminho, mas até onde eu sei, não existe um martelo batido sobre isso. Pode ter algum efeito direto, e a gente sabe que ele tem, que ele pode modular a periferia do DNA, e daqui a pouco isso está mexendo em algum gene importante, mas a gente também sabe que tem toda essa reverberação, esse eco que a exposição causa e que daqui a pouco está estimulando o sistema imunológico da mãe, por exemplo. Mas o protocolo, então, hoje, ou mesmo antes, na época, de uso desse tipo de medicamento que tem essas moléculas, ela é desrecomendada para mulheres grávidas, é isso? Então, tem isso, né? A gente vê até na bula do ácido valproico que existe esse aviso desses efeitos desconhecidos e alguns conhecidos, né, que podem ser importantes de serem considerados na gestação. Então, eu até lembro, porque quando eu tomei ácido valproico, eu já era uma guria mais velha, né, então já tinha minha vida sexual ativa, e a minha psiquiatra chegou para mim e falou, tu pretende engravidar? Aí eu falei, agora não, né, só se for da minha tese. Aí ela...
Tá, beleza, mas se tu engravidar, tu me avisa, tá? Porque a gente vai precisar revisar a tua medicação. Essa medicação que tu vai tomar, né, que era o ácido valproico, pode ter um impacto, né, durante esse período, então a gente vai precisar sentar e rever algumas coisas, tentar substituir ele para algo mais seguro para este novo momento, né? Então, para todo mundo que tá ouvindo, né, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tá falando do uso de certos medicamentos na gestação, no primeiro trimestre, mais especificamente. Se tu usa e não é gestante de primeiro trimestre, né? Então, se tu faz um uso, né, pelo seu médico e não entra nesse critério, beleza, segue a vida, tá? É uma coisa super específica, a gente tá falando de um rato, a gente não tá falando também, né? Tô falando de um contexto bem específico. Então, existe essa reflexão, né? Esse movimento de tentar substituí-lo por alguma outra coisa que é mais segura para esse momento. Mas aí também tem aquela questão, né? Será que a pessoa pode? Porque ela pode ser resistente a outras medicações e só conseguir daqui a pouco controlar convulsões com ácido valproico, né? Então tem que pesar riscos e benefícios para cada indivíduo, né? Mas sempre que possível, sim, é muito importante evitar tomá-lo nesse primeiro momento da gestação. Ô, Mel, quando eu vejo aqui o seu Lattes, eu vi que você terminou, foi uma emenda atrás da outra, assim, né? Você fez a graduação, emendou com o mestrado, terminou o mestrado, emendou com o doutorado e terminou o doutorado em 2019, né? Isso. Mas aparece aqui uma faculdade que você começou a fazer em 2018, de análise de sistemas. Sim. E não terminei. No Instituto Federal. Isso mesmo. Né, que é um instituto também famoso por, né, enfim, tecnologias, né? Da onde surgiu esse desejo e por que você parou? Então, eu parei por uma coisa do capeta chamada Java, que foi o meu grande trauma. Como é que eu cheguei aqui, né? Vocês devem estar se perguntando como eu vim parar aqui. Durante esse momento, eu tinha me aproximado muito do pessoal da computação, eu andava com o pessoal da computação, assim. Durante o doutorado, assim? Durante o doutorado? Isso. Durante Porque o doutorado. você estava ocupada com o doutorado, né? Mas ainda assim levou em consideração fazer outra faculdade. Levei, né? O que é, né? O que tu faz da meia-noite às 6? Eu fazia uma outra faculdade. Certo. E aí, eu, né, me aproximando, achei muito legal esse rolê que cruza a neurociência e a computação, né? E aí foi muito importante eu ter parado, porque daqui a pouco isso foi importante para não fundar a Skynet da vida real, entendeu? Já parou para pensar nisso? Então, daqui a pouco, né, foi até importante eu nunca ter concluído, tá? Porque o meu rolê era fazer umas paradas que unissem programação, inteligência artificial, interface... Você ia ser uma Elon Musk de saias, é isso? Não, calma, vamos se respeitar. Vamos se respeitar. Eu acho que eu seria fundadora do Skynet mesmo. Ou da Matrix, uma coisa pior. E aí, eu, pensando nisso, né, me aproximei muito desse pessoal da computação que trabalhava com hacking, com esse monte de coisa, e aí participei de hackathons, de encontros dessa área, e pensei, pô, massa, né? Queria aprender a programar, vamos ver se eu tenho o que é necessário, né? Fui lá, comecei, né? E aquela coisa, a pessoa já chegava cansada na aula, porque eu fazia doutorado, tinha experimento de noite, no outro dia tinha aula, e tinha isso, tinha aquilo, né? E cada vez mais a gente vai começando essas coisas e vendo que a gente não é mais tão jovem assim, sabe? Então eu ficava triste, assim, né? Mas vamos lá, né? Porque eu tinha esse propósito. E aí eu comecei, né? Comecei a fazer as disciplinas e tal. E aí descobri que eu tava aprendendo muito mais coisa legal, mas muito mais coisa que não era exatamente o que eu queria usar, sabe? Tava aprendendo a programar. Porque você queria programar, mas resolveu fazer uma graduação, né? Não necessariamente um curso de programação. Tu entende, entendeu? A megalomania da pessoa, porque eu poderia ter feito um curso e poderia hoje ter concluído esse curso e estar programando, mas eu resolvi pegar um caminho muito mais longo e bizarro, né, para aquilo que eu estava planejando. Mas beleza, tudo foi aprendizado e foi muito legal também, porque eu conheci muita gente que até hoje, assim, a gente trabalha junto e tudo mais. E foi legal. Mas Java foi uma parede para você. Foi, nossa senhora. Quando eu cheguei em programação orientada para objetos, eu passei na primeira disciplina assim, ó, com o cu na mão. Assim, ó, foi insano.
E aí, quando eu fui ver... E aí, naquele momento, eu já tava começando a ficar meio intrigada, de tipo, pô, queria muito aprender Python, queria muito aprender R, que são coisas que fazem muito sentido pra minha área, e não tinha uma única disciplina sobre isso. Era C, C Sharp, era Java, era JavaScript, era CSS, HTML, PHP, era uns troços assim. E eu ficava, gente, pelo amor de Deus, eu acho que eu tô realmente, tipo... Porque eu tava muito cansada naquele momento, já tava chegando na metade pro fim do meu doutorado, então a coisa tava ficando insana. E aí eu pensei, eu preciso escolher minhas lutas, né? E aí pensei, não, vou trancar, pensar e ver o que eu faço, né? E aí, nesse meio tempo, eu tranquei, pensei, e aí vi que eu poderia estar investindo mais em cursos, daqui a pouco eu poderia até fazer uma especialização, né? Onde eu não precisaria entrar com a graduação, eu já entrava com a graduação que eu tinha, né? E ia mais para um lado de bioinformática, uma coisa assim, né? E tal. E aí foi o que eu fiz, assim, né? Eu tranquei, e aí depois eu cancelei, né? Pra não ficar com aquilo ali trancado, ocupando uma vaga de alguém que pode gostar, né? Daí cancelei. E fui para esse voo mais solinho, assim, fazendo um curso ali, outro lá, aprendendo com alguém, botando isso num trabalho que eu estava pesquisando. Mas esse foi a minha curta passagem. Eu acho que foi o destino, né, que salvou a humanidade de uma pessoa que ia criar uma nova versão do apocalipse cibernética, né? Então, eu acho que foi providencial. Agora, você, né, como boa inquieta que é, não parou de estudar, foi fazer 2 pós-doutorados. O que faz uma pessoa fazer 2 pós-doutorados, hein? E se eu te contar que eu tô planejando o 3º? Então a pergunta é, por que uma pessoa faz 2 pós-doutorados e ainda planeja fazer um 3º? Não, eu não tem como justificar mesmo. Porque assim, ó, o primeiro, que foi em bioquímica, ele estava muito alinhado com toda a pesquisa que eu já estava fazendo. Era uma continuação do meu doutorado, agora indo mais para um lado de imunologia mesmo, né? Para estudar toda essa questão de como o sistema imunológico poderia estar levando essas alterações ainda na gestação e na vida pós-natal. Então, eu tinha todo um projeto todo focado em imuno. Mas aí veio a pandemia, né, amor? Pensando na universidade, você estava na mesma área? Você estava com os mesmos colegas de trabalho? Como é que era? Isso, eu tava na mesma área, no mesmo grupo, só que agora eu tava olhando para um outro campo, né? Como é um grupo hiper multidisciplinar, tinha imunologistas, tinha gente de tudo que era especialidade da saúde, ficou muito fácil de continuar fazendo isso ali dentro, né? Porque a conversa já estava acontecendo desde sempre, né? Mas veio a pandemia. Mas veio a pandemia, exatamente. E aí veio o distanciamento, o isolamento, eu não conseguia mais ir presencialmente fazer os experimentos, porque, enfim, né, segurança e super, super ok, assim, né. E foi aí que eu comecei também a me voltar mais a minha atenção para o que estava acontecendo a nível de mundo da Covid, né. Foi ali pelo fim de 2019, início de 2020, que eu já estava meio que vendo as notícias do tal... da doença misteriosa, das pessoas que morriam lá na China, né? Que ninguém ainda sabia muito bem o que estava acontecendo, mas estava todo mundo meio de olho, né? E aí, em 2020, ali por janeiro, foi aí que a gente viu, chegando mais perto, ainda já tinha casos na Europa ali, aquela coisa louca que a gente via na Itália, aquele monte de morte, todo mundo muito assustado. Mas ainda nada muito por aqui nas Américas. Foi quando começou a aparecer nos Estados Unidos e Canadá que eu pensei, cara, isso tá diferente. Isso não é normal, isso não tá seguindo uma lógica que a gente viu em outros momentos, isso é diferente, isso aqui é alguma coisa, eu tava pensando, né? Você já era ativa nas redes sociais na época? Não era. Tá. Toda a divulgação que eu fazia, que começou desde 2015, era no presencial, por assim dizer, em eventos tipo Pint of Science, Semana Nacional do Cérebro, eram coisas assim voltadas para o público, mas ainda muito encampadas nas universidades, do meio acadêmico e tal. Então a experiência que eu tinha era essa, era falar para o público presencial, um auditório com no máximo 40, 50 pessoas, né? Sim. E aí, beleza. Quando apareceu essa questão do vírus e quando veio também o distanciamento social, uma coisa que me deixou muito preocupada e ansiosa foi o fato de que estava muito difícil conseguir encontrar uma informação concisa e principalmente íntegra, né,
que tinha uma validade realmente mais científica sobre esse assunto. Como eu era pesquisadora, ainda que eu não era da área, eu sabia como perambular pelas bases de dados e por esse ambiente de discussão científica, e tinha uma baita de uma dificuldade de achar. Imagina uma pessoa que não sabe o que é um PubMed da vida, ou, né, procurar nesses ambientes onde a informação mais íntegra está. E aquilo me incomodou muito, assim. E aí eu pensei, não, só um pouquinho, a gente precisa, né, encontrar uma forma de facilitar o acesso a isso daquilo que for saindo e sendo divulgado. Foi aí que eu comecei a ficar mais ativa nas redes sociais, foi aí que eu fundei a Rede Análise também, né, que na época era Rede Análise Covid, e fui chamando, literalmente joguei no Twitter, pessoal, quem for da área que for, mas quiser olhar para esse problema e a gente discutir de forma interdisciplinar como a Covid está se dando no nosso país e no mundo, está aqui o link do WhatsApp. E aí criei um grupo e, chegou a ter mais de 100 pessoas e a gente trocando todo dia, a gente foi se organizando nas várias áreas e criou grandes áreas dentro da rede, assim, e tudo mais. A área da epidemia, da análise de populações vulneráveis, da parte mais saúde mesmo, a gente foi dividindo, né? E foi muito legal, porque a partir daí a gente também criou um perfil da rede, a gente começou a criar painéis, a gente começou a se aproximar de outras instituições, como o Médicos Sem Fronteiras e outros grupos. Dali em diante, né, o negócio foi evoluindo para positivo, no sentido de criar redes de divulgação científica, de compartilhamento de informações, de combate à desinformação. E só depois disso foi quando eu comecei também a pensar que eu queria que o meu perfil pessoal fosse também uma fonte legal onde as pessoas pudessem me procurar para eu poder, né, conversar com elas e trocar uma ideia. Então, em paralelo à Rede Análise, eu também fui alimentando o meu perfil e aprendendo como é que eu, enquanto ser humano, podia, né, me portar na rede social, mostrar o meu rosto, mas ao mesmo tempo também me proteger, né, e conversar com as pessoas sobre isso, criar um ambiente de troca e principalmente de confiança também, onde as pessoas vão se sentir seguras e a vontade de trazer dúvidas que muitas vezes elas podem ter algum receio, né? A gente vê que isso infelizmente aconteceu muito, né? Pessoas com dúvidas genuínas sobre a vacinação sendo taxadas de antivax direto, né? Eu via de tudo, assim. Eu via pessoa que claramente estava com uma dúvida, com medo, que ouviu de alguém que aconteceu alguma coisa e só queria realmente entender se existia risco, se ela realmente podia levar o filho dela ali para vacinar. Então era a pessoa que a gente acolhia, né? Chamava no privado, criava um ambiente legal para ela também ficar muito à vontade de compartilhar a dúvida da forma que ela achasse melhor. E ao mesmo tempo também tinha pessoas que pareciam ter dúvidas, ok, mas não, eram completamente antivacinas, dava para ver, né, depois, enfim, que não estava aberta a discussão, só queria causar mesmo e tal. Então a gente foi aprendendo, né, aprendendo a reconhecer essas situações, aprendendo em como fazer essa abordagem, como acolher num ambiente onde eu não estou te vendo, onde eu não sei nem se estou um robô, quanto mais uma pessoa, né, então a gente foi aprendendo, né? E isso foi muito importante para mim, para minha construção como cidadã, para minha construção como profissional da saúde, porque foi um momento super complicado, onde para mim ficou muito claro que escolher a saúde foi uma escolha muito certa, porque na minha cabeça e no meu coração foi muito um chamado, foi muito tipo, cara, até agora eu estudei um monte de coisa que pode não ter relação com esse tema, mas estudei, e nesse momento eu posso contribuir. Eu posso contribuir dessa forma, ajudando a organizar a informação, a tentar tecer uma narrativa acessível para quem não é da área da ciência. Eu posso olhar para esses dados e tentar extrair uma informação e trabalhar em cima dela para que isso se traduza numa dica de como se proteger, numa dica de como cuidar dos seus ou das coisas que tu recebe em casa, etc. Então eu pensei, cara, é isso, eu estudei a vida inteira para isso, estudei em universidades federais, né, que são mantidas pela contribuição da sociedade também, então tá na hora. Então esse é o momento em que eu vou conseguir sentir que vou estar devolvendo de alguma forma, fazendo toda essa mobilização, né, da sociedade civil mesmo. E foi muito legal. Foi incrível, foi incrível. Foi nessa época que eu tive contato com o seu conteúdo, né? E de fato você virou uma das referências, né, científicas da época, uma das referências confiáveis de informação, né? Por outro lado, eu imagino também que você tenha pagado um preço, né, por ter se exposto
né? No período daquele que tinha, enfim, né, aquele desgoverno e um clima um clima hostil, né, vamos dizer assim, né, politicamente falando. Você sofreu muito com essa exposição, assim? Realmente, veio um preço bem complicado, né? Porque isso é uma coisa que eu, assim, tive muito na minha trajetória, né? Eu não vim de um lugar que me preparou para ser comunicadora científica, eu não vim de uma experiência de como lidar com hate, de como lidar com pessoas querendo te cancelar e te perseguir. Não vim desse lugar, eu vim de um momento onde eu queria estar ali cada vez mais dentro das experiências que eu tive, né, e tentei fazer o meu melhor. Então, quando começou a vir essa perseguição, e era uma perseguição muito violenta, porque ela tinha, né, esse envolvimento com movimentos anti-vacina, movimentos anti-ciência, porque eram as pautas que eu sempre encantei, né, vacinação, saúde pública, questão do vírus mesmo e tal. Eram assuntos e seguem sendo assuntos muito politizados, né? Pensando assim nessa conjuntura, eu tive assim uma perseguição muito grande de contas assim, bots mesmo assim, contas, né, menores, mas de muitos profissionais de saúde que estavam desinformando. Muita gente assim que tinha uma formação na área da saúde e que fazia esse tipo de perseguição deliberadamente em prol da hesitação vacinal para fomentar medicações que não tinham comprovação científica de benefício para a Covid-19. Então, não era uma perseguição de, tipo, chamar o outro de feioso na rede social. Não, era gente que chegava no meu privado dizendo que sabia onde eu morava, que sabia onde meus pais moravam, que sabia... Caraca. Assim, eu tenho uma pasta no meu computador com um monte de boletim de ocorrência online que eu fazia nessa época, né? Meus amigos advogados e pessoas da área, assim, sempre me recomendaram, registra e tal, porque pode ser importante e tal. E tudo que aconteceu eu registrei. E foi muito difícil, assim, tanto que foi uma das coisas que fomentou eu sair de casa, morar com meus pais ali naquele momento, né? E pensei, não, além de estar num outro momento profissional, onde sair também pode me ajudar em relação a isso, eu também não quero que as coisas que eu faça repercutam de uma forma negativa para minha família, né? O que tiver que repercutir tem que repercutir só para mim. Então, foi uma coisa também que dentro de mim, assim, me fomentou muito, me daria um certo alívio de saber que se alguma coisa ruim acontecesse, né, provavelmente seria em mim mesmo, sabe? Não atingiria minha família e tudo mais. Então, para mim foi muito complicado, sabe? E o que realmente, assim, me ajudou foi ter uma rede de apoio. Foi estar cercada de pessoas que tinham propósitos parecidos, pessoas que se tornaram amigas, assim, muito importantes na minha vida, pessoal do Todos, da rede, do Observatório, da Covid, do Blog de Ciências da Unicamp, assim, não faltam redes que literalmente me abraçaram, que abraçaram os colegas que também estavam passando por isso, e a gente viu nessa força também uma forma de blindagem, né, da gente entender que não era um problema nosso, no sentido de que não é algo que a Mel fez ou falou, isso é ódio direcionado, tem um outro propósito e que nesse momento eu sou a bola da vez, ou enfim, sabe? Então, isso e muita terapia, né? Ajudaram muito a lidar com isso, mas é uma coisa que me preocupa, sabe, Ken? Porque a gente deveria ter formas de treinar, de preparar, de instruir essas pessoas que querem fazer comunicação e popularização científica. E hoje nós temos mestrados nisso, pós nisso, até na graduação, eventualmente tem disciplinas que a pessoa pode fazer para ter um contato maior com a área, mas eu acho que a gente ainda precisa ampliar muito mais isso, reconhecer que isso é uma ocupação, que é uma forma de tu fazer um trabalho para a sociedade, ser remunerado, viver disso, né? E como toda profissão, né, toda a ocupação, ela também merece ter um preparo, merece ter lapidar esse profissional, né? Então acho que daqui a pouco as coisas podem começar a se dirigir um pouco mais para isso,
num futuro próximo. Já tem algumas coisas importantes rolando, mas eu particularmente acho que elas precisam ser muito mais divulgadas, as pessoas precisam ter muito mais conhecimento de que existem esses caminhos para atingir esse local de divulgador, popularizador de ciências, né? Mas principalmente deixar isso ainda mais presente nas universidades. Daqui a pouco, imagina que legal se tivesse um curso de graduação parecido com isso, assim, mais voltado para uma área, não sei, assim, de educação em ciências, não sei. Acho bem, uma ideia ótima, inclusive, assim. Então é isso, sabe? Foi muito difícil, ainda é, ano e vira acontece, né? Infelizmente. Mas é aquilo, hoje eu tô muito mais calejada também, né? Já aprendi como me portar, como responder, quais discussões eu compro, quais outras eu não vou entrar, porque é pessoa querendo audiência, plateia, surfar no engajamento dos outros, né? Então a gente vai amadurecendo também, mas eu não sou muito a favor desse amadurecimento à base de paulada. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode evitar para preservar saúdes físicas e mentais das pessoas. E regular as redes, acho que é um bom passo para isso também, né? Isso. E vem cá, você chegou a pensar em parar de se expor? Várias vezes, nossa, várias vezes. Teve, inclusive, um momento que eu cheguei a sair da rede de análise, né, que tava tão complicado toda aquela situação, assim, de hate, perseguição e outras coisas estavam rolando, que eu cheguei a sair. Depois eu voltei, né, e tal. Quando eu já tava um pouco mais assimilando as coisas, né, foi um mini burnout, assim, que rolou naquele momento. Mas sim, esse foi o único momento em que realmente eu me afastei, mas foi temporário, voltei. E em vários outros eu pensei realmente, cara, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô fazendo isso? Porque eu estou passando por isso, sabe? Mas é isso, sabe? Eu acho que tendo uma rede de apoio, a gente não torna as coisas mais fáceis, mas ajuda a tolerá-las melhor. Porque são pessoas que a gente pode dividir, que a gente pode pegar outras perspectivas, que vão na nossa defesa. E isso é uma coisa também relevante, né? Tu ter ali vendo que tu não tá sozinho, que as pessoas também vão estar ali comprando tuas lutas, porque elas lutam também em posições parecidas. Então, eu acho que isso é importante, nessa coalizão que a gente acaba tendo em prol da ciência, da popularização científica, é muito importante, né? E às vezes me deixa um pouco triste ver o quanto muitas vezes a gente tem se fragmentado um pouco nisso, tem sido menos coesos, ao passo que a desinformação cada vez mais, né, remunerada e com muita coesão vem ocupando alguns espaços importantes, né? Então, é uma reflexão que eu sempre faço, que é muito bom, né, tu ter o seu perfil, trabalhar e tal, mas é melhor ainda quando ele tá dentro de uma rede, quando a rede inteira tá crescendo, quando tu vê que novos divulgadores científicos estão entrando e conquistando seus espaços, fazendo colaborações com grandes, né? Então, isso dá um quentinho no coração, porque mostra que realmente a divulgação científica está cumprindo um propósito que é essencial, que é também ser aberta, ter equidade, e principalmente, né, trabalhar em rede. E isso é muito importante, porque para fazer uma frente contra esse pessoal da desinformação, não tem um perfil solitário que consiga arrancar. Ah, não mesmo, é. Tem que ser em rede, sabe? Tem que ser em rede. E olhe lá, né? Coeso. Assim, e olhe lá. A gente se juntar para ter alguma chance, né, de ganhar algumas batalhas, né? Porque o tabuleiro de jogo, em geral, também não nos favorece, né? Assim, a falta de regulação nas redes, por exemplo, é um tabuleiro que favorece a desinformação e não favorece a divulgação científica, né? Ô Mel, que outros temas, depois né, do boom da sua participação durante a Covid, que outros temas passaram a te interessar também, além, obviamente, dos estudos relacionados aos seus pós-doutorados, né? Mas que outros temas estão te interessando enquanto divulgadora científica? Essa é uma pergunta muito boa, assim, e ela meio que abriu uma nova era na minha vida, né? Eu tive a era da neuro e agora eu tô na era dos vírus. E tô flertando com a era do clima também, né? Então, eu me aproximei muito das pessoas que trabalham com clima, né? Eu tenho melhores amigos, assim, que são dessa área. A Kari é um exemplo, a Karina Lima, né? Que é uma outra pessoa maravilhosa também de ser entrevistada, porque
A gente se aproximou muito, assim, tanto dentro da pandemia quanto fora e tal. E a partir dela fui também conhecendo outras pessoas do clima, assim. E lendo, né, muito o David Quammen ali no Contágio, entre outros autores, o Michael Waterby também, que é uma pessoa que eu gosto muito de ler os artigos dele. Eu vi o quanto, né, essa questão da degradação ambiental está implicada em aproximar as pessoas de patógenos importantes, o quanto eventos extremos também aumentam a incidência de doenças, aumentam novos casos de doenças contagiosas, o quanto pandemias do passado e do presente podem ter tido um envolvimento importante disso como gatilho. E para mim estava ficando muito claro, né, que esse também seria um grande problema que nós enfrentaríamos daqui em diante, né? Estamos enfrentando. Então essa parte do clima foi uma coisa que me pegou muito atravessada e hoje é uma das coisas que eu penso em fazer um pós-doutorado, alguma coisa que seja transversal ao clima também, porque eu comecei a fazer eu comecei a delinear minha pesquisa para isso. Eu fiz esse meu pós-doc em virologia, aí comecei a trabalhar muito com vírus, publiquei trabalhos de Covid, monkeypox, né? E aí eu comecei a escrever projetos que estudassem, né, esses patógenos, mas também variáveis climáticas, o quanto temperatura, pressão, umidade, nível de chuva, ao longo dos anos tem influenciado a epidemiologia dessas doenças, né? Então, escrevi um projeto e ele foi aprovado esse ano aqui na FAPERGS, né, sobre clima e saúde única, que é essa saúde que engloba a qualidade dos ambientes, a saúde humana e a saúde animal. Tá. Esse tem um nome, é saúde única. Saúde única ou uma só saúde, né? Tá. É One Health do inglês. Uhum. E aí, dessa paixão veio justamente esse novo momento, né, onde eu estou entrando nessa área, né, começando a estudar mais essa interface, né. Foi uma atitude bem corajosa da minha parte, assim, eu reconheço muito isso em mim. E isso é uma característica muito minha. Eu nunca tive medo de recomeçar. Muita gente falou, não, porque tu vai ter que começar a publicar do zero nessa área, e aí tu tem toda outra área que tu já publica um monte. Eu, tá, gente, mas o que eu posso fazer? O meu interesse está aqui agora, o que eu posso fazer? Uhum. Então, nunca tive medo de recomeçar, mesmo sabendo que isso me oneraria em vários aspectos, em termos de análise de currículo e tal, mas sabia que uma hora ia brilhar, porque os projetos que eu estava escrevendo são muito legais, são muito interessantes, e em algum momento eu ia conseguir chegar num local onde eu seria mais competitiva, né? E, enfim, consegui meu primeiro projeto esse ano, fiquei muito feliz, né? E veio dessas outras áreas, né, fora dessas áreas que eu estava estudando e que agora vai me possibilitar, se Deus quiser, eu fazer uma especialização nisso, para eu também ter, né, esse documento, né, não é nem pelo documento, é ter esse estudo, né, essa especialização documentada, né, registrada, que eu estudei muito sobre isso, que eu me especializei nisso, né, para poder também me ajudar a conseguir mais recursos para fazer esses tipos de pesquisa. O quanto o clima está fazendo com que a gente fique mais doente, mas não só mais doente pelo clima, mas doente porque mais doenças estão aparecendo. Porque essas alterações estão fazendo com que mais doenças apareçam e mais doenças novas, principalmente. Ou doenças que a gente conhece, mas não eram um problema nesse local e agora estão sendo, sabe? Que nem a gente está vendo a dengue chegando nos Estados Unidos, no Reino Unido, né? E o pessoal começando a ensinar as pessoas a lidar com água parada, e isso, uma coisa que a gente já faz desde 1000 anos aqui, né? Muito tempo. Sim. Então a gente está vendo que as doenças estão mudando sua distribuição geográfica, assim como tem doenças chegando lá, vai ter doenças chegando aqui onde nós estamos também. E é essa dinâmica que eu quero estudar, quero ver o quanto o clima está pesando sobre isso, para pensar em tendências futuras, em como a gente pode se preparar melhor, para que quando isso acontecer, a gente responda de uma forma muito melhor do que foi a pandemia da Covid, por exemplo. Agora, quando a gente fala em repercussões da crise climática global, a gente também não pode deixar de falar de recortes sociais que acabam muitas vezes ditando essas repercussões, né? Onde que a repercussão vai ser mais grave, menos grave, né? A gente tem um país com muitas desigualdades, né?
E a crise climática já está cobrando a conta de pessoas mais pobres, né, que moram em lugares mais periféricos, com menos infraestrutura, né? Você acredita que a ciência está prestando atenção nisso também, nessa interseccionalidade entre saúde e desigualdade social? Essa pergunta é muito boa. É uma coisa que eu tenho muito cuidado na nossa pesquisa de olhar os determinantes sociodemográficos, olhar o perfil das populações atingidas, e a gente usa muito esse dado para também traçar estratégias de disseminação de conteúdos, né, tanto dentro das comunidades quanto nas redes sociais, buscando também alcançar essas pessoas, né. Então, eu acho que existem muitos estudos que têm olhado para isso, mas eu também me questiono se é suficiente, né? Porque não adianta também a gente ter muitos estudos e na prática isso não se traduzir em políticas públicas. Uhum. Na prática, essas pessoas continuarem vivendo essas vulnerabilidades, elas estarem ainda mais vulneráveis com tudo que a crise climática exacerba, né? Então é aquela coisa, eu tenho aqui esse conhecimento de que as pessoas que moram próximos dessas regiões que têm rios, elas estão super suscetíveis a eventos de enchente, de cheias, etc. Aí teve uma enchente esse ano. Beleza, essas pessoas foram lá, reconstruíram suas casas e no outro ano teve uma enchente de novo. Elas foram lá e reconstruíram suas casas e no outro ano teve uma enchente de novo. Quantas outras enchentes essas pessoas vão ter que passar pra gente entender que aquela casa ali não é uma casa em uma área que deva ser habitável. Aquilo ali é uma zona de alagamento, é uma zona do rio, sabe? Uhum. Então, isso é uma coisa que me pega um pouco, porque a gente está vivendo muito isso aqui no Rio Grande do Sul, né? Sim. A gente está no nosso 3º ano seguido, onde muitas regiões estão passando novamente, quase que anualmente, por enchentes, né? E a gente vê o quanto isso adoece as pessoas mentalmente, fisicamente, e pouco está se traduzindo em mudanças que realmente estão fomentando resiliência. É claro que a gente também sabe que certas mudanças não são do dia para a noite, a gente sabe disso. Mas a essa altura, a população já deveria estar experimentando pelo menos uma participação mais ativa nessas discussões, pelo menos ter um conhecimento do que se planeja ter. Esse discurso deveria estar sendo muito mais transparente, porque nós temos muitas pessoas que até hoje não se recuperaram das enchentes de 2024 e outras que já passaram por cheias de 2025, né? Uhum. Então, é algo muito moroso, sabe? É algo que a gente vê que a velocidade de ação desses eventos extremos é muito superior à velocidade que a gente está tendo de processar eles e nos tornar resilientes diante deles, e nós precisamos ser mais rápidos, e para isso a gente precisa de investimento de pesquisa para ter noção qual é o problema, quais são as variáveis desse problema, como eu posso, a partir disso, pensar em soluções e aonde eu vou começar a implementar essas soluções, até para ter um plano otimizado, né? Escalonável, de onde eu vou começar para ter, ao todo, uma repercussão maior, mas de maior benefício para a sociedade. Então, eu acho assim que sim, tem dados, não faltam dados de questões sociodemográficas, talvez realmente faltem para algumas populações que realmente historicamente são mais marginalizadas, isso sim, né? E por isso a gente tem que ter estudos que vão estar olhando para quilombolas, para aldeias indígenas, para a saúde dessas populações, entre tantas outras, né? A população trans, por exemplo, né? Tem aí uma série de coisas que realmente precisam ser financiadas, precisam ser estimuladas. Mas nós já temos uma noção, né, de que são pessoas que estão mais vulneráveis para, quando esses eventos acontecem, terem repercussões piores, terem afetações ainda mais intensas. Então, beleza. Diante disso, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou operacionalizar uma solução para melhorar um pouco a resiliência, né, dessas populações e dessa sociedade? Então, para mim é isso, falta operacionalização, falta políticas públicas, e a gente poderia, né, enquanto país e até mesmo Estado, estar protagonizando isso, né? Já que a gente passou por tantas coisas ruins, essas mudanças poderiam estar acontecendo aqui de uma forma muito mais rápida, muito mais intensa, e ser um case, né, de como a gente pode organizar a sociedade, os investimentos, a estrutura, para responder uma ameaça que é transversal a todos nós, do mundo inteiro. E é isso, né? O que a gente vê na prática, né, é uma morosidade. O Brasil, inclusive, né, vai sediar a COP30 em novembro ali em Belém, e a gente não vê
um movimento de realmente fazer essa COP ser a COP das COPs, tá ligado? Ser tipo a COP onde nós realmente vamos definir coisas que, pensando historicamente em outras COPs, elas realmente vão mudar alguns rumos, vão dar passos mais largos, né? Não vão ficar só em promessas, e sim vamos acordar coisas mais factíveis, mais duras em relação ao que precisa ser feito para mitigar a questão climática. Eu não percebo isso, sabe? Pelo menos não nesse momento. Então é uma coisa que me preocupa, assim, me preocupa bastante. Especialmente começando a pesquisar sobre essa hora e começando a ter um pouquinho de dimensão do tamanho do problema que a gente está enfrentando agora e vamos enfrentar. Mel, ainda bem que essa problemática ganhou, né, ou está ganhando mais uma aliada importante da ciência, que é você, né, que foi fundamental também durante o período da pandemia. Que seus estudos aconteçam brilhantemente como tem acontecido até agora, mas que haja tempo e energia para que você continue seu trabalho também como divulgadora científica e agora também na pauta climática, porque no final das contas é disso que a gente está precisando. Tá? Mel, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente, prazer enorme, tá? Que bom que a gente conseguiu realizar esse desejo, né? Queria que você deixasse para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes como é a maneira mais fácil de entrar em contato com você, se comunicar com você. Com certeza. Então, gente, é super fácil me achar nas redes sociais. É @melziland, MELLZILAND. Eu tô com esse arroba em basicamente todas as redes sociais. Até no falecido cu eu também tenho esse arroba, tá? Então, é só me procurar como Melziland, tá? Minha DM é aberta, meus perfis são abertos. Vocês podem me mandar memes, críticas, discussões, dúvidas genuínas, tá? Fiquem super à vontade, eu não julgo o real oficial mesmo, tá? Eu gosto, inclusive, de quando as pessoas se sentem confortáveis de trazer coisas que elas talvez não tenham algum constrangimento ou alguma insegurança de compartilhar num público maior. E eu respondo todo mundo. Todo mundo é respondido. Não importa se é 1 ou 5 mil mensagens, eu dou um jeito, eu respondo todo mundo. Dado o tempo suficiente, eu vou responder todo mundo. Então fiquem super seguros com isso, tá? Melziland com 2 L's, tá? MELL. Eu não posso deixar de perguntar, Mel, porque é uma dúvida que eu tenho desde que eu comecei a te acompanhar nas redes, tá? Por que Ziland? Por quê, né? Por quê, meu Deus? Não, é porque é aquela coisa, é a pessoa que nunca acreditou no seu potencial de se tornar alguém visível na internet, né? Porque eu poderia ter mudado para algo mais profissional, mas eu pensei, capaz que isso aí vai acontecer, né? Então, o Melzi era a forma que alguns amigos meus do passado me chamavam, né? Era uma abreviação de Melzinha, né? Então o pessoal me chamava de Melzi pra lá, Melzi pra cá, né? Então sempre foi um apelido muito carinhoso, né? E o Land, ele seria tipo o meu espacinho, o seu universo, na rede social, é isso? O meu universo. É o universo o Melverso, o Melverso. Isso aí ficou Melziland, Aí mas... ficou o apelido íntimo, é isso? No perfil. Exato, eu até gostei, porque no fim das contas as pessoas me conhecem por uma coisa extremamente carinhosa, extremamente íntima, que pouca gente sabe que era um apelido que me chamava e agora ficou uma coisa super difundida, assim, então pra mim acaba ilustrando um pouco o tipo de relação que eu quero ter com as pessoas. Eu quero que as pessoas se sintam próximas e se sintam parte desse mundinho onde a gente, né, tá aí com muita ansiedade, sofrendo pelo futuro, mas estamos juntos, né, compartilhando memes e rindo. É isso aí. Se você quer ser acolhida por uma cientista, a sua cientista de bolso, como ela mesma se define, né, escreva então para Melziland. Mel, de novo, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo seu trabalho, tá? E muito feliz que agora temos também mais uma cientista aqui abraçando a pauta climática dentro do seu escopo de trabalho. Mel, muito obrigado. Eu que agradeço.
Como eu falei, né, não estou fingindo costume, não consigo, eu tô muito emocionada, assim, ó, esse episódio eu vou, inclusive, tá, guarda o que eu tô te dizendo, eu vou, inclusive, fazer uma caneca da arte dele, tá? Eu faço isso, eu sou essa pessoa, das coisas que são muito caras pra mim, tipo, o primeiro artigo que eu publiquei, eu pego um print e faço uma caneca. Então, esse episódio vai ter uma caneca, tá? Depois eu mando a foto, tá? Porque eu não vou fingir costume nenhum, tá, gente? Esse momento é todo meu, eu esperei por isso, tá? Ele é nosso, na verdade. E ele é todo seu mesmo. Tô muito feliz, tô muito realizada. Espero que tenha ficado um episódio legal, meio, talvez um pouco esquisito, mas eu sou assim mesmo, né? Não, foi uma delícia, Mel. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço muito, gente. Contem comigo pra tudo. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.